No áudio anterior, nós falamos, evidentemente, para as pessoas que dizem crer na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Agora vou dar mais algumas datas, alguns dados científicos. Claro que eu vou dar de memória, mas isso poderá ser averiguado nas próprias fontes uniformitaristas ou evolutivas, os métodos de radiodatação. Então, um dos métodos, dentre os vários métodos de datação da idade da Terra, pelo meio uniformitarista ou evolucionista, a geofísica uniformitarista, eles dizem que a Terra, a partir do urânio 238, né, que decai em chumbo, não é? Mas se nós formos para os livros textos, nós vamos perceber, então, que há dados pressupostos. Quando você tem pressuposição, isso fica no campo do hipotético. Supõe-se que, não é? Acredita-se que. Então vamos ver. Para os supostos milhões de anos, há vários métodos. Vou mencionar só 3 deles. Urânio 238, que tem a meia-vida dele em torno de 1 bilhão e 200 milhões de anos, ele decai em chumbo. Isso quer dizer que se você tiver 1 quilo de urânio 238 aqui, daqui a 1 bilhão e 200 milhões de anos, você vai ter 500 gramas de urânio 238 e 500 gramas de chumbo 206. Tá? Então, dentre esses métodos, o urânio-chumbo é muito usado para a datação de supostos milhões de anos. Então, qual é a pressuposição? A pressuposição é esta. Eles creem que a quantidade inicial era conhecida, mas se você não tem, quando é que começou o processo de criação, o processo de decaimento? Então existe uma pressuposição. Qual a objeção que os geofísicos, eu não sou geofísico, né? Eu apenas li, eu passo as informações para as pessoas que nos estão ouvindo, né? Quais as objeções que os físicos que hoje são criacionistas da Terra jovem e não mais da Terra antiga, quais as objeções que eles levantam? As objeções que eles levantam são as seguintes. O local onde você tem a mina de urânio, por exemplo, o urânio ele sofre um processo chamado de lixiviação. Se houver infiltração de água em grande quantidade, esse urânio escoa para as camadas inferiores. Ora, se você tiver uma quantidade X de urânio aqui e a outra quantidade de chumbo 206, se você tiver partindo da premissa de que não houve infiltração de água, o que é impossível, as chuvas torrenciais, né? Erupção vulcânica, o aumento da temperatura também faz esse urânio escorrer. Você já não tem as quantidades correspondentes. Outra pressuposição é que as taxas de emissão das partículas alfa, que nada mais são do que gás hélio, eles
pressupõe que as taxas foram constantes desde que a Terra foi formada até agora. Eles fecham os olhos aos chamados halos pleocróicos. O que é isso? São as manchas da radiação em forma de circunferência. São os halos gravados nas rochas. E esses halos sofreram alteração de diâmetro, o que significa que a emissão variou muito ao longo dos anos. Então, a taxa já não é constante. Então, quais são as pressuposições? Que ninguém mexeu nessa quantidade de urânio que vai se transformar em chumbo, que não houve infiltração de água para escorrer, que não houve um aumento de temperatura e de que se conhecia de que a quantidade que foi feito, de que não foi colocado lá uma quantidade de chumbo para ser, claro, para os criacionistas, alguém colocou, e aí então você tem um processo de decaimento. Então, para as supostas longas eras, você tem urânio, chumbo, você tem rubídio e estrôncio, e também você tem, que mais? Urânio, chumbo, já falei. E o terceiro nas rochas ígneas, nas rochas vulcânicas, você tem potássio argônio. Então, o potássio radioativo, o potássio 40, ele capta uma partícula da atmosfera e se transforma num gás nobre chamado argônio. Então, quando eles chegam numa determinada rocha sedimentar e encontram uma certa quantidade de potássio 40 e de argônio, eles falam, essa rocha tem, sabendo que a meia-vida do potássio é de 1 bi, também qualquer coisa, essa rocha tem tantos milhões de anos. Acontece que essa metodologia, vamos pegar o potássio argônio, rochas de idade conhecidas, rochas ígneas, rochas vulcânicas, ali no Havaí, com o derrame de 2 vulcões, o Alalei e o Kilauea, grandes ilhas vulcânicas se formaram pelos grandes derrames vulcânicos de idade conhecida. Então, essas rochas vulcânicas tinham aproximadamente 200 anos, menos de 200 anos. E pelo método do potássio argônio, ouça com atenção, e pelo método do potássio argônio, uma determinada rocha foi calculada em tendo 360 milhões de anos. A outra da outra ilha foi calculada em 1 bi e 200. Qual era a idade da rocha? Menos de 200 anos. A marinha inglesa andava lá pelo Havaí. Então, se rochas de idade conhecida, o método não funciona, como é que você vai confiar? Como é que vai se confiar nas rochas de idade desconhecida? Encontra o potássio argônio ali. Um físico atômico dos Estados Unidos chamado Vernon Kupps, ele também menciona rochas de 60 anos como sendo datadas pelo rubídio estrôncio em 1 bi e tantos milhões de anos. Pelo potássio argônio, 1 bi e 200. Pela outro urânio, chumbo, 300 e tantos milhões de anos. Qual a idade da rocha? Não se sabe. Então, o que nós queremos levar para os que estão nos ouvindo, que acharam que quando Jesus deu 4.000 anos para a Terra ali, a partir da morte de Abel, não há discrepância alguma, pelo contrário, muita confiabilidade. Só vou dar mais um exemplo para, porventura, se você não estivesse cansando, se o ouvinte não estivesse cansando com as datas, vamos pegar
o enfraquecimento do campo magnético da Terra. Um físico que foi cotado para Nobel de Física, Dr. Thomas Barnes, da Universidade de El Paso, estudando o enfraquecimento do campo magnético da Terra a partir da primeira leitura que Gauss, o físico Gauss, físico e matemático, ele fez a primeira leitura do campo magnético da Terra em 1835. E a última leitura, de 8 a 12 outros físicos fizeram leituras do campo magnético da Terra. Essa leitura é feita em ampere por metro quadrado, ou Tesla, unidade de magnetismo. E o Dr. Thomas Barnes pegou esses valores e jogou nos eixos ortogonais, ou seja, em ordenada e abscissa. O que ele encontrou? Ele encontrou um decaimento exponencial do enfraquecimento do campo magnético da Terra de cerca de uma meia-vida aí de 1.400 anos, mais ou menos 65 anos. O que ele fez então? Se foi uma PG, um decaimento exponencial, então, esse em 1970, 65 ou 70, foi feita a leitura do campo magnético da Terra e encontrados X valores. Há 1.400 anos atrás tinha 2 vezes, mais 1.400 anos atrás, 4 vezes, mais 1.400 anos atrás, 8 vezes. Quando ele foi dobrando o tempo nessa PG, nessa progressão geométrica, quando ele chegou em torno de 8.000 anos, eu não falei 8 milhões e nem 8 bi. Quando ele chegou em torno de 8 milhões de anos, de 8.000 anos, 8.000 anos, o campo magnético da Terra, claro que ele foi aumentando, a maneira que você volta para o passado, ele foi aumentando os valores do campo. A Terra deveria ser um Sol, uma estrela magnética como o Sol. O que tem lá no Sol? A vida no Sol? Plasma, fogo, bombas termonucleares, bomba de hidrogênio explodindo lá no Sol. Qual a idade da Terra? Não há. A idade da Terra de 4,5 não pode ser. Daí então os físicos passarem para admitir uma Terra jovem. Bem, esses dados eu estou dando de memória para que as pessoas... Vocês podem entrar no chamado universo criacionista do físico Adalto Lourenço. Ele pode passar esses dados para vocês. Você está entendendo? Isso que nós falamos no bloco anterior não é qualquer barbaridade, não é qualquer utopia, não é qualquer quimera, não é fantasia. Isso não saiu da cabeça, saiu sim das observações das pessoas, dos cientistas que, estudando nas suas respectivas áreas, eles constataram pelo decaimento radiométrico. Como eu disse, Dr. Vernon Kupes, ele escreveu um livro muito recente lá nos Estados Unidos, né? Bom, aí então, sobre esse enfraquecimento do campo magnético da Terra, o físico da Universidade de São Paulo falou que a cada 700.000 anos o campo magnético da Terra ele sofre reversão. Para ele sofrer reversão, a Terra teria que parar de girar, porque a Terra seria um dipolo, não é? A Terra seria um dipolo, ou seja, um gerador girando, você teria o polo norte, o magnetismo mostrando ao norte e o sul, o norte magnético e o sul. E a cada 700.000 anos sofreria essa inversão do campo magnético da Terra. Só que para sofrer essa inversão do campo magnético da Terra, a Terra teria que parar de girar para trás para inverter os polos. Isso nunca aconteceu, como diz o próprio físico da Universidade de São Paulo. Conclusão: a Terra não tem mais que 10.000 anos. Fiquemos com 6.000 e que o Senhor Jesus falou, e nós estamos plenamente satisfeitos e a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. Um abraço.